Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. Hoje o tema que eu queria trazer é inspirado em uma nota da CAPES, publicada no último dia 20 de fevereiro, em que a instituição fala sobre uma nova política de distribuição de bolsas. Nós vamos voltar a esse tema. Mas esse vídeo é inspirado em uma pequena passagem da nota em que se diz que os cursos de mestrado deixam de ser prioridade, que as bolsas serão majoritariamente direcionadas para os cursos de doutorado, porque a meta de titulação do mestrado no Brasil de 60 mil diplomas por ano já teria sido atingida. Inspirada nessa pequena passagem, eu gostaria de provocar uma pequena reflexão. Afinal, para que serve o mestrado e se de fato o mestrado é importante para a formação do jovem pesquisador e do jovem profissional brasileiro? Primeiro, eu gostaria de refletir um pouco sobre esse número, 60 mil diplomas expedidos nos cursos de mestrado. Será que isso é muito? Ou será que isso é bastante? Se a gente fizer uma conta muito simples, suponha que 60 mil diplomas sejam emitidos de forma continuada durante 100 anos. Se isso ocorrer, serão titulados ao longo de 100 anos 6 milhões de profissionais do Brasil nos cursos de mestrado. Se nós pensarmos que o tamanho da população brasileira é da ordem de 200 milhões de habitantes, nós vamos chegar à conclusão que em 100 anos nós teríamos formado 3% da população brasileira nesses cursos de especialização. Como, na verdade, a média de idade não é de 100 anos, e como o fluxo de pessoas nascendo e morrendo é contínuo, nós formaríamos, na verdade, teríamos sempre um conteúdo muito menor que esse 3% de pessoas especializadas na população brasileira, o que me parece muito pouco. Portanto, o argumento de que nós expedimos 60 mil diplomas por ano em cursos de especialização de mestrado, do ponto de vista de representatividade do conjunto da sociedade brasileira, é muito insuficiente. Nós deveríamos formar muito mais gente especializada após os cursos de graduação. É muito importante dizer isso porque esse argumento quantitativo, para mim, parece muito frágil e muito fraco para justificar o fortalecimento ou enfraquecimento de programas do governo. Nós temos muita coisa para fazer nessa área. Mas vamos passar para uma outra pergunta. E o mestrado, ele é importante? Se ele é importante, ele deve continuar sendo apoiado. Se ele não é importante, ou se é uma transição, faz sentido que alguns programas sejam descontinuados. E aí muito relevante a gente questionar importante para quem. Porque como membro da academia, eu me sinto extremamente à vontade de dizer que muitas vezes a academia pensa nela mesma e não necessariamente no produto principal do trabalho acadêmico, que é a formação das pessoas. Quando a gente pensa na academia, com muita frequência o curso de mestrado ele é parcialmente desqualificado com argumentos produtivistas, como alguns que a gente já analisou num vídeo anterior. O argumento usado pela academia com frequência é que o pesquisador formado no curso de especialização, no curso mestrado, ele deixa muito pouco na instituição, no sentido de que ele não escreve normalmente manuscritos, as pesquisas normalmente são menos arriscadas, têm menos riscos, são menos complexas, é como se fosse um trabalho que deixa pouco resultado quantitativo para a instituição. Mas, ora bolas, a missão principal da universidade é formar pessoas, não é escrever manuscritos, escrever livros. É lógico que essas são subprodutos importantes do trabalho de pesquisa e de geração de conhecimento e não devem ser abandonados. Mas a nossa principal missão é formar pessoas. Se a gente pensa em formar pessoas, profissionais, a gente deve se perguntar se o curso de mestrado é importante para quem está sendo titulado e não para quem está titulando. Nós devemos pensar se o Brasil precisa ou não formar essas pessoas.
E aí, com frequência, quando a gente pensa nas pessoas, aparecem argumentos do tipo: ah, mas no exterior os cursos de mestrado praticamente não existem, são títulos de segunda categoria, normalmente para quem não fez o doutorado. E embora esse argumento seja correto em relação a algumas instituições, a gente tem que se perguntar que exterior é esse com o qual a gente está se comparando e se a realidade acadêmica desse exemplo, dessa referência que está sendo usada, é similar ou não à realidade acadêmica brasileira. E até porque não existe um exterior. Existem cursos de doutorado no exterior que demoram até 6 anos. Existem cursos de doutorado no exterior que demoram menos de 3. Existem cursos de doutorado no exterior em que o pesquisador tem que passar um ano e meio fazendo cursos em sala de aula. Existem cursos de doutorado no exterior em que o pesquisador sequer entra na sala de aula, vai direto para o laboratório. Então, essa referência com o exterior, ela é muito imprecisa e, na maioria das vezes, não ajuda a gente a tomar decisões coerentes e consistentes com a realidade brasileira. Na minha opinião, o curso de mestrado é sim muito importante para o jovem que está saindo do curso de graduação. Por quê? Porque, primeiro, na minha visão, o jovem que sai do curso de graduação deveria procurar especialidades, ele deveria procurar desenvolver habilidades diferenciadas para que facilite a entrada desse profissional no mercado de trabalho. Uma coisa é um engenheiro químico que deixa a graduação. Outra coisa é um engenheiro químico que deixa o curso de mestrado com uma especialização em métodos numéricos, modelagem e computação. Para esse engenheiro químico especializado, via de regra, a inserção no mercado de trabalho é mais fácil e permite a obtenção de melhores trajetórias profissionais ao longo do tempo. Uma outra questão é que para o jovem pesquisador que já decidiu que quer seguir a carreira de pesquisa, o mestrado é um treinamento muito importante na pesquisa, que permite o jovem a entender se aquela realmente é o seu caminho profissional, ajuda o jovem a decidir que especialidade ele procura e ajuda o jovem a amadurecer os procedimentos, as técnicas e as habilidades que vão fazer dele no futuro um bom pesquisador. O compromisso de doutorado, via de regra, é muito longo e é muito preocupante que um jovem imaturo, recém-saído da graduação, mergulhe num curso de doutorado, assumindo um compromisso de longo prazo, sem ter experimentado áreas diferentes, sem ter tido a oportunidade de visitar e perambular e conversar com pessoas distintas. Com muita frequência, o jovem que sai da graduação e vai para um curso de doutorado, de mestrado, imediatamente, muitas vezes ele é capturado pelo professor que foi também orientador da iniciação científica e depois vira orientador de mestrado, e ele acaba trabalhando para esse orientador e não necessariamente desenvolve uma carreira de pesquisa completamente liberta, no sentido de que talvez ele não tenha conhecido na plenitude as oportunidades que a profissão dá a ele. Nós vamos voltar a esse tema também em vídeos futuros. Por todas essas razões, eu entendo que o curso de mestrado é sim muito importante e tem um papel muito relevante na trajetória acadêmica dos jovens brasileiros. Por isso, qualquer política que procure enfraquecer os cursos de mestrado e incentive diretamente a entrada no doutorado deve ser questionada. E o próprio pesquisador, o jovem pesquisador que procura uma especialização, que procura um caminho, que procura uma diferenciação no mercado de trabalho, ele deve sempre se perguntar se ele não quer mesmo fazer o mestrado, independentemente dos convites que ele receba para fazer o doutorado ou uma especialização mais longa. Lembrando que para o jovem que não tem interesse em fazer treinamento pesquisa, talvez seja melhor ele fazer um MBA, talvez seja melhor ele fazer um curso de especialização lato sensu, enfim, há muitas oportunidades e há muitos caminhos. Se a gente pensar no jovem que está sendo formado,
O mestrado é importante, os cursos de especialização é importante, independentemente se ele vai escrever paper ou não no final. Então, você jovem brasileiro que está acabando seu curso de graduação, pense se você não quer desenvolver uma habilidade específica, uma especialidade, e há espaço sim nos cursos de especialização e mestrado para você. E a Universidade Brasileira não deveria abandonar esses cursos, porque nós devemos pensar nos jovens e não apenas nas regras produtivistas a que nós estamos sujeitos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.